Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus seja com você cada dia mais e que você seja cheio do conhecimento de Deus, dos favores de Deus, reconhecendo e vivendo nesses favores constantemente. Amém? A importância da igreja, povo de Cristo, está cada dia mais com seu coração grato, firme, alegre, confiante no Senhor, diante de qualquer e toda situação adversa que venha sobre nós. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, gosto sempre de convidar você a pensar comigo nos assuntos, diante das instruções que é levada para você. Você precisa analisar o conteúdo, o objetivo, a intenção, o propósito, não é? Qual o princípio que está sendo levado ali para aquela determinada situação. Nós precisamos, irmãos, de estar cada dia mais, não é? com a nossa vida, com a nossa visão, dentro da direção da palavra de Deus. Não se perca, cuidado, para você não se perder na direção. Eu acho interessante quando Deus orienta a Josué, todo mundo conhece, todos os irmãos conhecem essa passagem, Josué 1, do 7 em diante, quando Deus orienta Josué para ele se dirigir prudentemente, para que ele possa prevalecer, possa ter vitória, para que ele possa triunfar diante de um compromisso, de uma situação que ele ia ter que passar. Eu acho interessante quando Deus diz a Josué, vamos ler esse texto que é muito importante. Eu já trouxe uma ministração sobre essa situação dentro desse texto, mas é muito bom a gente estar cada dia mais levando a palavra, porque a palavra se renova cada dia, ela alimenta e ilumina nossa mente. Deus chama Josué, a quem já estava preparando ao lado de Moisés, antes de Deus colocar Josué na missão, Deus já estava preparando Josué, através de Moisés, auxiliando e sendo instruído, Deus dando a Josué a capacidade, vocacionando, capacitando para assumir o compromisso que Deus deu a ele com a morte de Moisés. E aí a gente vê Deus agora dando a Josué esse compromisso. Josué capítulo 1, versículo 6. Josué capítulo 1, versículo 6 ao 9. Eu quero fazer essa leitura. Eu quero convidar você a ouvir a palavra e examinar, meditando na palavra. Amém? Vamos lá. Josué capítulo 1, versículo 6 ao 9. Nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Deus está aqui orientando e dando a Josué a garantia de que Deus estará com Josué em qualquer situação. Deus diz a Josué, assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Deus está dizendo e estimulando Josué, com a presença dele garantida na vida de Josué, diante da missão, do compromisso que Josué agora vai receber. Aí Deus diz assim no versículo 7. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo. Deus está dizendo a Josué, Josué, eu serei contigo, como fui com Moisés, nunca te deixarei e nem te desampararei. Agora, escute a orientação para que isso aconteça. Escute a direção de Deus, a condição de Deus, para que isso aconteça na vida de Josué. Não é assim, Deus é comigo e tal, eu vou. Não. Primeiro, tem que estar na vontade de Deus. Segundo, Deus tem que chamar para tal situação para você ir. Terceiro, quando Deus chama, ele vocaciona e se responsabiliza. Ele está dizendo, eu não te desampararei, serei contigo em qualquer lugar, qualquer situação. Agora, a condição é essa, versículo 7, de capítulo 1 de Josué. Esforça-te e tem bom ânimo.
Versículo 6, aliás. Eu li o 5, 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que te jurei a seus pais que lhe daria. Deus está dizendo, Josué, é tu que vai levar esse povo para a terra prometida que eu prometi aos pais que tirei do Egito, os quais não receberam. Esse povo, tu que vai guiá-los até lá. Tu que vai conduzir esse povo até a terra prometida. Como? Deus, a boca de Moisés era a voz de Deus falando para o povo. A boca de Josué será a voz de Deus falando com o povo, porque Deus agora colocou Josué na missão, no compromisso que era com Moisés, que Moisés morre, porque o homem é limitado a tempo, a circunstância e ao espaço. O homem não tem o tempo que ele quer, ele é temporal. Saindo ele, Deus levanta outro. O homem, ele é limitado ao espaço. Ele não está em todo canto ao mesmo tempo, ele tem um limite. E as circunstâncias na vida? O homem é limitado às circunstâncias. Chega a morte, o homem vai embora e não tem como ficar. E aí Deus levanta Josué agora. E diz a Josué, eu te usarei para fazer com que este povo herde a promessa que eu, Moisés, eu, Josué, falei para Moisés que ia dar ao povo e confirmei. Eu te usarei para que tu conduza, guie e direcione este povo. Este é o teu compromisso, Josué. Tu vai ser o líder, tu vai estar na frente, tu vai estar conduzindo, corrigindo, instruindo, repreendendo, orientando este povo. A missão não é fácil. Por isso que Deus disse, eu sou contigo, Josué. Eu não vou te desamparar. O povo era rebelde. Trabalhar com o ser humano não é fácil. Cada cabeça é um mundo, como diz aí a filosofia do mundo, e é. Cada um tem seu conceito, cada um tem sua direção. Mas se você diz que é povo de Deus, se você diz que é de Deus, você tem que andar dentro da direção da palavra. Não é da direção da sua cabeça o que você quer, pensa e entende. O povo de Deus é chamado para se submeter à palavra de Deus. E o profeta, aquele que Deus levanta com o compromisso de guiar esse povo, é guiar o povo na palavra, levar a instrução, corrigindo, repreendendo, orientando, instruindo este povo. E não é fácil porque o povo não aceita, o povo não recebe a correção. O povo vai resistir. Mas Josué tinha que ter firmeza. Josué tinha que ter bom ânimo. Josué tinha que se esforçar para assumir o compromisso que Deus agora dá a ele, que era de Moisés. Aí Deus diz a Josué, Josué, esforça-te e tem muito bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que eu prometi aos seus pais. A palavra de Deus, ela já está afirmando. Josué tinha que pegar e sair, Josué. Quando Deus diz, tu farás prosperar, então o povo ia chegar em Canaã através de Josué, que Deus ia estar concedendo Josué esta graça. Josué ia conseguir cumprir a missão. Deus estava dizendo, tu farás. A palavra de Deus não é sim, sim, não, não. É sim, sim. Se é não, é não. Se é sim, é sim. E quando Deus diz, tu farás, é porque tu farás mesmo. Era Josué que ia levar aquele povo como aconteceu. E Deus está dizendo, agora Deus confirma a vontade dele, agora orienta Josué, qual é a condição para que isso aconteça quando o homem aceita a condição de Deus. Aí Deus diz a Josué agora, no versículo 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Olha a condição que Deus dá a Josué para as coisas acontecer, para a palavra de Deus se cumprir aquilo que Deus disse a Josué. Primeiro, esforça-te e tem muito bom ânimo. Para que eu preciso me esforçar? Por que eu preciso ter bom ânimo? Para quê? Para isso. Para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Deus está dizendo a Josué, Josué,
tu tem que se esforçar, tu tem que ter bom ânimo, tu tem que ter o cuidado diante de tudo que vai vir contrariando você, para fazer você desanimar, perder a vontade, perder o estímulo, perder a determinação de cumprir, de levar esse povo, de corrigir esse povo na minha palavra. Você tem que se esforçar, você tem que ter muito bom ânimo, para fazer tudo conforme, não é como você quer, não é como o povo quer, não é como o seu coração entende, não é como você acha. Você tem que se esforçar, Josué, para fazer conforme tudo está na lei. Deu para entender a importância dessa direção de Deus para Josué? A importância da gente absorver esse ensino aqui na nossa vida? Aplicação pessoal, deu para entender? Deus está dizendo, você tem que se esforçar para fazer, para andar, para decidir, para orientar, para corrigir, para repreender, para ensinar, para instruir este povo. Não é no que você quer, acha, entende ou pensa. É em tudo aquilo que está na lei que eu dei a meu servo Moisés. Aquilo que eu estabeleci para Moisés passar para o povo é a mesma coisa. Passa Moisés, passa Josué, passa fulano, ciclano e beltrano. Mas a palavra de Deus é a mesma para o povo andar por ela e ser abençoado. É a palavra, não muda. Passa os tempos, muda-se a geração, transforma-se a sociedade, mas a palavra de Deus permanece a mesma para sempre, para toda a eternidade. Por isso que se muda tudo e a palavra não, pois a palavra é a mesma. Seja quem for, qual for o tempo, qual for a década, não tem nada de novidade, de inovação. A palavra, os preceitos, os conceitos de Deus é o mesmo. Para o homem seguir para alcançar a bênção dele. Deus disse a Josué, Josué, o que eu dei para o meu servo Moisés é o que tu tem que passar para esse povo. Tu estás hoje agora assumindo uma posição de líder do povo. Moisés não existe mais, mas tu não pode trazer nenhuma novidade, nenhuma revelação, nenhuma visão. Tu tem que se manter conduzindo, guiando esse povo na mesma palavra que Moisés guiou em toda a lei. E para isso, tu tem que ter bom ânimo, tu tem que se esforçar. Por quê? Tu tem que ter o cuidado de andar em toda a lei e dela. Isso aqui é muito importante, meus irmãos. Josué 1,7. E dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente tu te conduzas e leve esse povo. Se conduzir com prudência. Não pode desviar da palavra. Não pode, não, mas foi uma revelação, não, mas é uma visão. Não tem visão, não tem revelação, não tem novo evangelho, não tem neopentecostal, não tem novo misticismo. É a palavra. Você tem que andar na palavra de Cristo, nessa palavra que a igreja andou há 2000 anos atrás, que a igreja tem que andar hoje nesse século presente. A igreja não pode sair dessa palavra. A igreja não pode entrar por nenhum caminho de novidade, de inovação. A igreja de Cristo tem que se conduzir na doutrina de Cristo, a mesma que os apóstolos pregaram, a mesma que Cristo deu para os apóstolos anunciar e conduzir, instruindo o seu povo, sua igreja. É a mesma doutrina que nós temos que andar nela. Deus diz a Josué, Josué, tenha cuidado. Você tem que se esforçar, Josué, para ter o cuidado de fazer tudo conforme está aqui nessa palavra. E não se desviar dela, nem para um lado nem para o outro. Não tem esse negócio, mas vamos tentar aqui, vamos pelo menos dar um passinho por cá. Não, é reto, é na palavra, é na retidão, é na direção do Senhor, irmão. Não tem visão nenhuma particular, não tem revelação particular, é a palavra de Deus. É nessa palavra que nós temos que nos conduzir, para que possamos estar andando prudentemente com o Senhor e verdadeiramente ser bem-aventurado. Então, aí Deus diz a Josué, capítulo 1, versículo 7. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para andares, teres o cuidado de fazer conforme todas as coisas que está na lei, que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Aí olha o que ele diz, olha o que Deus diz a Josué no versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nela de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está
escrito. Não te aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tu andes por tudo quanto nele está escrito. Meu irmão, o conselho, a orientação, a instrução, a correção, o ensino para o povo tem que vir da palavra de Deus. Minha boca tem que falar a palavra. Minha boca tem que trazer a doutrina de Cristo. Minha boca tem que trazer o conselho de Cristo. Minha boca tem que trazer a instrução, a orientação de Cristo. É o que Deus está dizendo a Josué. Não se aparte da tua boca. Jamais eu vou desviar a minha fala de trazer outro conceito, outra orientação, outro ensino que não seja a doutrina de Cristo. Não te aparte da tua boca o livro desta lei. Tua boca tem que falar daquilo que está na palavra, não daquilo que o teu coração entende, que tu recebeu, que tu compreendeu, que tu entendeu. É o que está na palavra. É interessante isso aqui. A gente tem que aprender muito com a palavra de Deus. O problema é que nós estamos aprendendo com quem e de quem. Esse é o problema. Não te aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite. Meditar é examinar, é se aprofundar, é conhecer, é examinar. Meditar. Eu pergunto, você para examinar a palavra de Deus? Eu vou muito mais além. Você que é dirigente, pregador, pastor, você que é uma pessoa que está na frente de um trabalho espiritual, na obra do reino de Deus. Você tem se dedicado ao conhecimento, à busca, o exame, o ensino da palavra de Deus? Você tem buscado conhecer a palavra? Claro, gente. Muita gente está falando um bocado de coisa aí, de oba-oba, de barburim. Por quê? Porque a boca dele não sai a palavra, porque ele não está se alimentando da palavra. Porque ele não medita na palavra, porque ele não tem o exame, a instrução, o conhecimento, a busca do aprendizado da palavra. Como é que ele vai pregar a palavra se ele não tem? Quando Deus diz, Josué, da tua boca não se aparte do livro dessa lei, tu tem que falar o que está nela. Antes, tu tem que meditar de dia e de noite. Meditar de dia e de noite. Como é que eu vou falar a palavra se eu não conheço a palavra? Se eu não medito na palavra? Se eu não busco o conhecimento da palavra? Se eu não aprendo com a palavra? Como é que eu vou falar o que está na palavra? Claro que só vem heresia, só vem movimento, só vem oba-oba, só vem profecia, só vem visão, revelação. Tudo heresia que a palavra não ensina. É por isso que o povo está sendo conduzido erroneamente, porque muitos que estão na frente não meditam nessa palavra. Não tem prazer de ler ela, não tem prazer de estudar ela, não tem prazer de examinar ela, porque eles querem trazer movimento de poder para o povo sentir, se arrepiar. Deus diz a Josué, Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei. É nesta lei, Josué, que tu tem que estar falando. Julgar o povo pela palavra, corrigir o povo pela palavra, advertir o povo pela palavra, repreender o povo pela palavra, exortar o povo pela palavra, ensinar o povo pela palavra. É sério ou não é? É importante ou não é a gente parar para refletir nisso e analisar e dizer assim, será que eu estou sendo instruído pela palavra? Será que eu estou me dedicando a buscar o conhecimento da palavra? Será que eu conheço a palavra? Deus está orientando Josué pela responsabilidade que Josué ia ter na frente do povo. Deus não vai botar um cego para guiar seu povo. Deus não vai botar um neófito para guiar o seu povo. Deus não vai botar ninguém sem conhecimento da palavra dele para guiar seu povo. Deus não vai levantar ninguém com sua experiência, com sua visão e com sua revelação para guiar o seu povo. O povo de Deus é guiado pela palavra dele. E o homem que Deus levanta para dirigir, instruir o seu povo, Deus capacita, vocaciona e dá a ele o conhecimento, a sabedoria e o dom da palavra. Para ele alimentar o povo, conduzir o povo crescer e ser perfeito na fé. Deu para entender? Então Josué conhecia a palavra. E Deus diz, não se aparte da tua boca o que está nesta palavra. A lei que eu dei a meu servo Moisés, a instrução que eu dei a Moisés para passar para o povo, é essa que você tem que continuar passando. Não te aparte dela, Josué.
Porque a maldição para a vida de todo homem é quando ele se aparta da palavra de Deus. A maldição no mundo, a consequência, a causa é essa. A consequência da maldição deste mundo, a causa é o desvio da palavra de Deus. Eu vou repetir para você, porque isso é muito importante. As pessoas ouvir parar para refletir nisso. A consequência da maldição desse mundo, sabe qual é a causa? O desvio da palavra de Deus. Porque o que é maldição? É quando o homem sai da palavra de Deus, ele sofre o mal. Ele vai para o caminho de mal. Ele vai para o caminho de morte, de maldição. A bênção é na palavra. O caminho da vida é a palavra. O caminho da bênção é pela palavra. Quando o homem está fora dela, ele faça o que fizer. Esteja onde tiver. Creia em quem ele quiser. Se não for pela palavra, ele está em maldição. Tenha o que tiver. Seja famoso. Tenha muita gente ao seu redor lhe aplaudindo. Esse homem está em maldição. A causa da maldição é a palavra que o homem se desvia dela. É o desvio da palavra. Deus diz ao povo de Israel, lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 2. Se vocês tiverem o cuidado de ouvir e guardar tudo que está na minha palavra, tudo que eu ordeno a vocês, as bênçãos alcançarão vocês. Mas olha como é que a bênção vai me alcançar. Olha como é que a bênção de Deus vai te alcançar. Olha como é que eu, você e todos podem estar na bênção de Deus. Quando ouvir a palavra de Deus e por ela seguir. Por isso que Jesus disse, bem-aventurados que ouvem e praticam. Praticar é seguir, é se conduzir, é se dirigir, é se manter na direção da palavra. Isso é praticar. Dizer que crê, todo mundo crê. Mas a atitude do crer que falta. Quem crê, anda pela palavra. Como é que alguém diz que crê em Deus e está se prostrando diante de imagens, de coisas? Como é que alguém diz que crê em Deus e está vivendo submisso à regra do homem e não à de Cristo? Por isso que Jesus disse, vocês me chamam de Senhor, Senhor. Estão aí nas suas congregações, dizendo Deus é tremendo, Deus é o Senhor, nós servimos a Deus, Deus é o nosso Pai. Vocês falam isso da boca para fora. Jesus disse, vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando, não andam na palavra dele, não se submete ao que ele orientou, ensinou, a doutrina de Cristo. Vocês estão mais submissos à doutrina dos homens dentro dos locais aonde vocês são negócio. Vocês estão adorando a Deus em vão, porque não estão dentro da palavra de Deus, estão dentro do preceito dos homens. Pensa nisso, reflita nisso, analisa isso e saia enquanto é tempo desse caminho maldito. A bênção de Deus está no ouvir e praticar a palavra. Não é em nenhum local, não é em nenhum homem, não é em nenhuma instituição, não é em nenhuma prática, não é em nenhum feito humano. A bênção de Deus está naquele que ouve e pratica a palavra de Deus. E qual é a palavra de Deus? Aí é outro porém, não é? Porque todo mundo está dizendo aí, eita, Deus está mandando dizer, eita, Deus está revelando. Eita, Deus é contigo nesta noite, Deus me usou, Deus me levantou. Todo mundo está dizendo isso aí. Todo mundo está falando em nome de Deus como profeta de Deus. Levando instrução, revelação, visão, orientação. Levando palavra de autoajuda para o povo. Olha, Deus mandou te dizer, você que está aí do outro lado, que Deus é contigo, que Deus já ouviu a tua causa, vai enviar o socorro para aquela situação que tu está pedindo. Espera, porque Deus está dizendo que é contigo. Ei! Fica preso nessa mentira, vai sendo iludido por essas conversas de autoajuda, por esses mentirosos. Vai aprender de Deus não. Vai aprender como é que Deus vai ser contigo. Vai aprender como é que tu vai alcançar a bênção de Deus. Vai aprender como é que tu vai estar em comunhão com Deus. Vai aprender como é que tu pode receber o perdão de Deus. Vai aprender como é. Não é só dizer que Deus vai te dar, Deus é contigo não, meu irmão. Isso aí é conversa de falsos profetas mentirosos. Isso aí é conversa daqueles que não têm compromisso com o reino de Deus. Eles querem popularidade, like na sua live. Eles querem suas igrejas cheias. Eles querem ser reconhecidos como profeta de Deus. Eles querem o povo
dando a ele audiência. Eles querem o povo atrás dele, púlpito, eles querem convite para pregar nos púlpitos de igreja. Vai atrás desses falsos profetas, desses mercenários, enganadores, que não têm compromisso com o reino de Deus, porque Deus nunca levantou nenhum profeta para estar distribuindo bênção, revelação e visão para ninguém. Profeta de Deus é levantado para pregar a palavra. Profeta de Deus é levantado para levar ao povo a palavra, a direção, a orientação, a instrução, para que por ela o povo seja abençoado se ouvir e praticar. Deu para entender aí? Então, Deus está dizendo a Josué, Josué, tu precisa meditar nessa palavra, para fazer conforme tudo nela está escrito, Josué. Tem tanta gente aí fazendo tanta coisa em nome de Deus, mas não é como está na palavra. Não são os preceitos da palavra. Geralmente eu tenho tido muitos confrontos de combates teológicos, de conceitos doutrinários, de conceitos de ideologia, de conhecimento espiritual. Eu tenho tido muito confronto com pessoas que se acham teólogos, que se acham sábios, que se acham mestres. E eu, na minha simplicidade, com a verdade do Evangelho de Cristo, vou desconstruindo toda essa ideia, doutrina, conceitos que não condiz com a palavra de Deus. Eu não preciso ter um diploma de teólogo para debater com qualquer pessoa sobre a doutrina de Cristo, sobre o que é de Deus e o que não é. Eu não preciso ter uma formação teológica acadêmica. Eu só preciso ser conhecedor da verdade que liberta. Eu só preciso ser convertido a Jesus. Eu só preciso ter o chamado, o Espírito de Deus me guardando e me guiando, me conduzindo. Aí eu vou estar fazendo o combate bom da fé, com o conhecimento e a busca, examinando a palavra de Deus. Eu não tenho nenhum temor de debater com ninguém que diga que é sábio, com nenhum teólogo que seja mesmo, e nenhum daqueles que dizem que são, porque tem muita gente que pensa que sabe alguma coisa, né? Aí pega, vai ler umas coisas difíceis nos livros e quer pregar isso para impressionar o povo. E eu tenho olhado muita gente, eu tenho conversado com muita gente que eu percebo, sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem sabe, a gente conhece quem sabe. Quem conhece, quem sabe, não precisa dizer que sabe. Agora, quem não sabe nada e quer mostrar que sabe, torna-se ridículo, porque a gente conhece que essa pessoa quer impressionar você com conhecimento. Só que quem sabe não quer impressionar ninguém. Quem sabe, ele prega com sabedoria e simplicidade o que ele sabe. Deu para entender? Então, eu tenho visto, eu tenho combatido, eu tenho dialogado com muitas pessoas que chegam para mim e dizem, olha, eu conheço grego, eu tenho um curso de teologia, estou fazendo mestrado, estou fazendo isso e aquilo outro. Que bom, né? Agora, isso está servindo para quê? Porque quando eu analiso o conteúdo de conhecimento da pessoa, de entendimento, quando eu analiso para o lado, para a fonte, para onde a pessoa leva o seu estudo, o seu conhecimento, eu não vejo Cristo. Eu vejo as pessoas querendo trazer performance de técnica, de conhecimento, de palavras, de assuntos difíceis para impressionar. Eu não vejo esses teólogos querendo mostrar Cristo, a verdade de Cristo, a ninguém. Eu vejo esses teólogos querendo mostrar sua sabedoria, querendo ganhar e impressionar você com o conhecimento que muitos dizem que tem. Ei, muitos dizem que tem conhecimento. Mas a gente conhece quem sabe, quem não sabe, e diz que sabe, pensa que sabe, torna-se ridículo. Então, eu tenho confrontado com muita gente, não tenho medo de debater conceitos, pode vir, pode trazer seu argumento, se for plausível da palavra, se eu estiver errado, equivocado, se você me convencer que na palavra, com a palavra, que a minha forma de interpretar as escrituras dentro daquilo que eu afirmo não está condizente com as escrituras, se você me convencer dentro de argumento plausível da palavra, eu vou ser simples, humilde, o bastante para reconhecer e dizer, realmente, irmão, eu estava equivocado. O irmão que está certo, porque a palavra não afirma como eu estou dizendo. A palavra afirma como o irmão está falando. Aí sim, eu vou. Mas, irmão, enquanto não estiver me persuadindo com a palavra dentro da palavra, não adianta vir pegar texto e citar texto ali, aqui, acolá, e tentar criar uma interpretação particular, porque eu tenho o Espírito Santo de Deus que me dá o entendimento da palavra, do espiritual da palavra. Amém? Você pode ter conhecimento intelectual, mas não tem o conhecimento espiritual da palavra.
Não tem a revelação daquilo que está por trás do texto da palavra. Porque você é intelecto, conhece a letra. Mas não tem o espírito, não tem a revelação do que está por trás da letra. Amém? Amém? Então, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Porque o objetivo de conhecer a palavra de Deus é para o meu bem. Não é para eu estar buscando, não. Não é para eu estar mostrando nada a ninguém, não. O objetivo de eu conhecer a palavra é para o meu bem, para que eu me fortaleça, para que eu esteja firmado e firme, para que eu possa me guardar, me proteger dos falsos ensinos e ajudar outras pessoas. Não é me exibir com conhecimento para outras pessoas, é ajudar outras pessoas no conhecimento da palavra. É o que Paulo diz a Timóteo: cuida de ti e da doutrina, porque fazendo isto te salvarás a ti e os que te ouvem. Primeiramente eu tenho que me preocupar com a minha salvação, com a minha firmeza diante de Deus, com a minha vida guardada no Senhor, para que eu pregando não venha a ser reprovado. Entendeu como é? Então, é a palavra de Deus. Deus diz a Josué: Josué, medita na palavra, Josué. De dia e de noite, está falando de todos os dias, o dia todo a palavra de Deus tem que estar na minha mente. Eu não vou pregar a palavra só na hora de pregar e do culto de igreja, não. Eu não vou pregar a palavra, eu não vou pegar a palavra e meditar nela só quando eu tiver um convite para pregar, não. A palavra de Deus está guardada no meu coração aqui, ó. Coração é aqui, ó, o entendimento. E nela eu medito toda hora. Sabe por quê? Porque toda hora que vem na minha mente uma orientação, uma direção, um pensamento, eu vou combatendo com a palavra. Entendeu como é? Como é que a gente tem que usar a palavra para ser bem-aventurado? Não é só na hora do culto, quando alguém está lá pregando e lê um texto e faz um teatro e faz uma explanação de tanta técnica, de tanta sabedoria, e no final você sai sem saber de nada, porque tornou-se em vão aquilo que você ouviu, porque não foi absorvido por você, não foi explicado e você só ouviu dali e foi como uma onda que vem e vai e não tem mais resultado nenhum. A palavra tem que ser trabalhada no nosso coração, na nossa mente, no nosso viver, todo dia, o dia todo, toda hora, todo momento. O povo está acostumado a 2 horas de culto, eu chamo dos igrejanistas, os que vivem o igrejanismo, os que vivem a formalidade religiosa. Não, vou adorar. Ele acha que ir adorar é só no culto, nas 2 horas. Ele acha que ir buscar a Deus é no culto. Ele acha que servir a Deus é quando vai à igreja. Mas fora daí, a mente dele está vazia da palavra. Fora daí, a visão dele está vazia da palavra. Fora daí, ele está sem nenhum propósito, nenhum amor, nenhum carinho, nenhuma importância com a palavra. A palavra de Deus tem que estar na minha vida diária, constante. O momento de reunião com os irmãos na congregação pública é um momento bom, é um momento gostoso, onde a gente publicamente se reúne com os irmãos para aprender, ser instruído com a palavra. Mas esse momento não é um momento específico e singular para eu ter a minha vida com Deus. Não é esse o momento principal. O momento principal é no meu interior, na minha vida, no meu viver. Eu meditando na palavra de dia e de noite. Eu guardando a reverência, a prudência, a gratidão, o amor a Deus no meu viver, na minha vida interior o tempo todo. O principal é eu ser o altar de Deus. O principal é eu entender que eu sou a casa de Deus. O principal é eu entender que a minha vida tem que ser santificada para louvar e adorar a Deus. Entendeu como é? Então Deus diz a Josué: Josué, medita. Josué, se esforça. Josué, tem bom ânimo. Porque chega tempo na vida da gente que tem um compromisso com a palavra, que a gente vai perdendo o ânimo, desfalecendo. Muitas vezes de ver o povo sem dar ouvido. Muitas vezes de ver o povo sem interesse. Muitas vezes de ver o povo desprezando. Muitas vezes de ver o povo banalizando a palavra. Às vezes vem um desânimo no pregador, verdadeiro pregador que está com compromisso com o reino de Deus. No profeta de Deus, no homem de Deus que Deus levanta para o ministério da palavra. Vem um desânimo na gente, sabe por quê? Porque a gente vê as pessoas buscando tantas coisas vãs e não estão nem aí para a palavra.
e a gente se desgasta, a gente se constrange, a gente se dispõe, a gente se entrega pela palavra para que as pessoas vejam, escute, aprenda, receba, sejam abençoados com o conhecimento da palavra. A gente entra em questões que traz para nós conflito, que traz para nós perda, perseguição por causa da palavra, porque vamos combater, vamos corrigir, vamos repreender e com isso vamos aborrecer pessoas no seu entendimento, na sua doutrina, no seu conhecimento de Deus, na sua vida com Deus. Quem tem o ministério da palavra vai aborrecer, porque é necessário corrigir, repreender, instruir, ensinar, demonstrar. E aí, não é fácil isso, gente. Pregar a palavra que não é pregar, essas pregações por aí, criando sensacionalismo, aonde junta o povo aglomerado para buscar o oba-oba, o poder, o sobrenatural. Isso não é pregar a palavra, não. Pregar a palavra é instrução, é correção, é ensino, é advertência para o povo. Pregar a palavra é condenar as obras frutuosas das trevas, é denunciar o pecado, é contrariar o falso entendimento, o falso caminho, o falso ensino. Pregar a palavra é isso. E quando a gente se disponibiliza a esse compromisso, não é fácil não. Por isso que Deus disse a Josué, Josué, te esforça e tem bom ânimo, porque eu serei contigo, não te desampararei, estarei contigo onde quer que fores, assim como fui com Moisés, eu serei contigo para que tu possa prevalecer. Foi o que Deus disse também a Jeremias, quando Deus levantou Jeremias para pregar para quem? Para o povo de Judá, povo de Deus. Mas Deus disse, olha Judá, olha Jeremias, eu te enviarei esse povo não vai te ouvir, vão pelejar contra ti, mas eles não vão prevalecer. Tu prega, Jeremias, minha palavra, que eu sou contigo. Eles não vão ouvir, eles vão perseguir você, eles não vão te aceitar, eles vão investir contra a tua vida, mas eles não vão prevalecer, porque são terra rebelde, que ouçam ou que deixem de ouvir. Prega, Jeremias, a minha palavra. E qual era a palavra que Deus mandou Jeremias pregar para o povo de Judá? Palavra de juízo, de condenação, palavra de enfermidade, palavra de ira, diante de um povo que estava banalizando e desprezando a palavra de Deus. Abandonaram a vida com Deus e começaram a viver sua vida religiosa dentro do seu entendimento, dentro dos seus preceitos, dentro do que eles entendiam que era fazer a vontade de Deus. E ainda dizia, casa do Senhor, estamos indo ao templo, estamos indo à casa do Senhor, vamos oferecer nosso sacrifício ao Senhor. Tudo aquilo Deus estava reprovando e era abominável aos olhos de Deus, porque não foi o que Deus pediu ao povo. Deus nunca pediu a ninguém para estar dentro de nenhum local oferecendo a ele sacrifício. O que Deus pediu ao povo, para o povo ter comunhão com ele, viver com ele, alcançar a bênção dele, foi que o povo ouvisse, guardasse e praticasse a palavra dele, para que o povo andasse bem e não sofresse a maldição. Mas o povo de Judá não deu ouvido e andaram para o mal e não para o bem, porque não guardaram a palavra de Deus. Mesmo com a sua vida religiosa, dentro do seu igrejanismo, adorando a Deus em vão dentro de templo, pensando que estavam vivendo uma vida em comunhão com Deus, estavam afastados de Deus, bem longe deles. Usa o profeta Jeremias para advertir esse povo. Dá uma lidinha lá. Jeremias capítulo 7. Tu vai ver Deus orientando a Jeremias a ficar fora do templo, não entrasse. O templo estava corrompido no tempo de Jeremias, no tempo de Jesus e hoje também. Eita, que essa... Eu vou usar agora o termo dos pentecostais. Eita, esta desceu quentinha do céu. Esta agora veio do céu, está quentinha. Mas aqui não tem isso de movimento, de tentar impressionar você e criar um sensacionalismo para envolver você na emoção, não. O que tem aqui é a palavra com sabedoria, consciência, razão, inteligência, para fazer você entender, compreender e entrar na verdade de Deus. Deus pega o profeta Jeremias e diz a ele, fica na porta do templo. E esse povo que vai ao templo dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor.
adverte esse povo, mostra a esse povo que o que eles estão vivendo não está me agradando. Não foi isso que eu pedi a este povo. Dá uma lidinha lá, Jeremias 7. Examina a palavra. Jeremias tinha que pregar a palavra, mas não está dentro da contaminação. O templo estava corrompido, contaminado no tempo de Jeremias. No tempo de Jesus, a mesma coisa. Jesus chega e o templo era comércio. Comércio da fé. Eu pergunto, hoje está assim? Hoje as igrejas estão assim? Comércio da fé? Oferecendo vitória, bênção, fazendo seus objetos de culto, de campanha, de pacto. Hoje está assim a igreja ou não? Bem, se você analisar com inteligência e ver o cenário, você vai dizer que está assim também hoje. Os templos, as igrejas hoje, que dizem que é os templos onde Deus habita, está sendo comércio. Comércio. O povo não está vivendo a vida com Deus, está vivendo a vida religiosa, formal, dentro de rituais, dentro de cerimônias, dentro de cultos que não é o que Deus pediu. Jesus chegou e perdeu a paciência, vamos dizer assim. Mas Jesus tem que pregar com amor. Jesus pregava com amor diante dos hipócritas e religiosos. Tem que ser duro, meu irmão. Tem amor não. Tem verdade. Amor é pregar a verdade. Não é bajular e comunicar com o erro não. Ser conivente com a mentira, com o erro, com o anátema não. Amor é pregar a verdade. Jesus era amor, Jesus era manso e humilde de coração, mas quando ele chega no templo, ele começa a dar-lhe chicotada. Aquilo é um ato de indignação que Jesus teve diante daquela situação que o povo estava vivendo dentro do templo, que era para conduzir o povo na vontade de Deus. Os homens lá dentro que governavam o templo estavam fazendo negócio para o seu próprio benefício e levando o povo a viver uma vida anátema diante de Deus. Homens hipócritas que diziam que era de Deus, mas não tinha nada, nenhum temor, nenhuma comunhão, nenhum compromisso com Deus. Da mesma forma, Jesus era manso e humilde, ele chama esse povo raça de víbora. Como vocês pensam que vão escapar do inferno? Jesus chama os fariseus, sepulcro caiado. Ah, irmão, tem que pregar com amor, tem que pregar com verdade, rapaz. Tu não sabe nem o que é amor? O que é amor para você? É passar a mão, é? Dizer, não, tu é legal, Deus te ama. É? Amor é isso? Tu precisa aprender com Jesus o que é amor, o que é verdade. Nós temos que pregar a verdade em verdade. Isso é o amor. Corrigir, repreender, seja quem for. Na hora de ademoestar. Na hora de exortar. Na hora de levar uma palavra branda. Na hora de levar uma palavra dura. Correção é correção, meu irmão. Não tem essa não do cara tá precisando de uma palavra de correção, eu mandar para ele palavra de tranquilidade, autoestima, de autoajuda. Não. O profeta Jeremias foi levantado para levar a palavra de juízo para o povo, de maldição para o povo, da ira de Deus que ia ser derramada sobre o povo, porque o povo não estava na vontade de Deus. Então, Deus diz a Josué, medita nesta palavra, Josué, de dia e de noite, para fazer conforme tudo nela está escrito. Eu não sou a verdade. Eu busco estar na verdade para que a minha vida seja abençoada. Eu não estou falando de ganhar casa, carro, ter prosperidade, não. A bênção de Deus na minha vida é a minha comunhão com Ele, independente da minha situação financeira, material. Deu para entender? Eu quero a minha comunhão com Ele. A certeza, a minha alma em paz, tendo a convicção e a certeza, não da minha mente, mas pela presença de Deus na minha vida, que me dá a certeza de que eu estou em paz com Deus, na graça e na comunhão com Ele. Porque eu estou na palavra. Estar em Cristo é estar na palavra. Estar em Deus é estar na palavra. E nessa palavra andar. A minha vida, a sua vida, a nossa vida, para ser abençoada, tem que estar andando na direção dos parâmetros da palavra. Está pensando que tu vai ser abençoado fazendo um culto de bênção, de vitória, indo para culto de prosperidade? Está pensando que tu vai ser abençoado? Tu pode alcançar esses teus desejos
tu estás pensando que é Deus que está dando. Deus está permitindo tu ser enganado. Sabe por quê? Porque tu não está dando ouvido à verdade. Está continuando nesse erro. E estás vivendo aí, Deus está permitindo. Sabe por quê? A palavra diz isso. Deus vai permitir a operação do erro para que todos aqueles que não creram na verdade permaneçam crendo no erro. A palavra de Deus está sendo advertida, dirigida, instruída para o povo. Conhecer a verdade, se andar, se moldar, se conduzir pela verdade. Mas muitos estão endurecendo o coração e continuando no erro, na mentira, dentro das suas vontades. E Deus vai permitir que Satanás continue enganando mais esse povo. Tome prodígios, tome sinais, tome cura de mentira, tome bênção, tome prosperidade. E o povo se enchendo dessa fábula, desse vazio, pensando que é Deus. Vai porque está dando ouvido à mentira e está sendo advertido pela verdade, mas não quer ouvir a verdade. E por isso Deus enviará. Deus permite os falsos profetas invadir as igrejas por onde Satanás tem sido andado. Porque o povo não quer compromisso com a palavra e nem tem prazer mais na palavra. A palavra de Deus está sendo desprezada no meio do povo de Deus. Por isso que Paulo disse a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 4, que Timóteo fosse firme, constante em pregar a palavra, a tempo e fora de tempo, e não desviando dela, mas cumprindo o ministério, pregando a palavra, e não se deixando desviar por nenhum outro movimento. Ainda que o povo não iria dar ouvido à palavra, ia ter comichão, ia ter inquietação, não ia estar disposto a ouvir, mas Paulo diz a Timóteo, persevera em pregar a palavra, Timóteo. Muitos vão dar ouvido à fábula desviando-se da verdade. Porém, tu, ser sóbrio, ser firme, ser posicionado em continuar pregando a palavra de Deus. Deixa quem quiser viver sua inovação, sua visão, sua revelação, seus poderes, sua vida de manifestação de Deus. Continua lúcido, sóbrio, consciente, não te embriagas dentro desse movimento, mas continua pregando a palavra da verdade. Que ouçam, que deixem de ouvir. Mesmo que você tenha a minoria, deixa a multidão se perder, porque muitos são os que vão se perder, poucos são os que encontram o caminho da verdade, porque muitos preferem continuar no caminho largo da mentira, do engano, da condenação, que satisfaz os desejos do seu coração. E nós temos que nos encontrar com Deus para satisfazer e andar no desejo de Deus e não nos nossos. E para isso, a palavra nos conduz. A direção de Deus não é profeta. A direção de Deus não é igreja. A direção de Deus não é pastor. A direção de Deus é a palavra. Temos que andar pela palavra. Que a igreja tem que pregar. Que o pastor tem que doutrinar. Deu para entender? Que a igreja tem que andar. Aonde a igreja vai estar submetida é a palavra de Deus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, fique essa orientação aí para vocês. Eu ia trazer outra coisa. Eu ia falar da importância de 3 acontecimentos que veio ao mundo através de Jesus: a sua vinda, a sua morte e a sua ressurreição. Eu ia falar sobre isso, mas fica para outra live de instrução, porque essa já gastei muito tempo. Eu não gosto de extrapolar o tempo, eu gosto de deixar ela dentro de um tempo limite, para que você possa assistir e não se fadigar e não se cansar, amém? Outra live eu entro com esse assunto, explicando a importância de 3 acontecimentos referidos a Jesus: a sua vinda ao mundo, a sua morte e a sua ressurreição. E ainda tem a extra, a mais importante, a sua vinda. Em outra oportunidade, em outra live de instrução, que eu estou sempre fazendo, eu trago esse assunto, amém? Medite aí no que você ouviu, reflita. E se você quiser ser bem-aventurado, meu irmão, vá para a palavra, peça a Deus em oração, que abra o seu entendimento, para você ser conduzido na verdade dele, que é a palavra, que você compreenda, para que você não seja levado por interpretações errôneas, por interpretações equivocadas, por interpretações distorcidas dentro de um propósito, onde o diabo levanta homens para deturpar a verdade do Evangelho, a doutrina de Cristo, criando doutrinas anátemas, evangelho anátemas, criando ensinamentos malditos em nome de Deus, que leva o povo a apostatar, a desviar e a entrar em maldição saindo da bênção de Deus. Porém,
Ore, sua oração não é Deus, me dá a minha casa, me dá meu carro, me dá um bom trabalho, me dá dinheiro na conta, não. Sua oração tem que ser, meu Deus, me ajuda, tem misericórdia de mim, abre a minha mente, me dá entendimento e sabedoria, para que eu não venha me desviar da tua verdade, para que eu venha estar andando verdadeiramente na tua direção. Me dá sabedoria, Espírito Santo de Deus que habita em mim, me dá entendimento, não me deixa desviar, não me deixa ser conduzido para o erro, não me deixa ser uma vítima, ser um levado ao engano de falsos profetas e falsos mestres. Me ajuda, meu Deus, em nome de Jesus, que tu me conduza, Senhor, na tua palavra, que dela eu não me desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que eu possa andar na tua palavra para que eu possa andar bem, na bênção, na graça e na tua vontade. Amém, meus irmãos? Ora sim, irmãos. Ora sim. Ora chorando a alma. Não uma oração mecânica, formal, religiosa, não. Você tem que orar com a alma, com a necessidade, com a sede. E Deus vai contemplar, porque Deus não contempla essas orações mecânicas, não. Deus não está nem aí para essa oração formal dentro de igreja, onde o povo grita e tal, e faz aquele movimento. Isso aí é formalidade. Deus quer de você a oração que sai da alma, que chora, que geme, que clama e diz: Deus, tem de misericórdia, eu quero, eu necessito. É isso que Deus quer ouvir de nós, que nós clamamos a vontade dele na nossa vida. Oremos a Deus pedindo cada dia mais a vontade dele na nossa vida. Oremos a Deus pedindo conhecimento, sabedoria, para não ser vítima do erro, do engano. Para não ser levado por falsos profetas, falsas doutrinas, vivendo heresia de perdição, que muitos homens estão aí com o título de doutor, bacharel, pastor, conhecedor, diácono, evangelista, profeta, não sei o que, não sei o que. Tantos que estão aí levantando com o nome de cada título, em nome de Deus. Tanta banalização da verdade de Deus, tantos deturpando a palavra de Deus. E você tem que estar cuidando da tua fé, meu irmão. Você sabe qual é o resultado final da tua fé em Jesus? Por qual motivo você deve combater o bom combate com a tua alma pela fé para não se desviar dela? Para você não perder a tua salvação, meu irmão. Para você não ser decepcionado no final do labor desta vida. Para que você não sofra a vergonha e o desprezo eterno. Pedro orienta aos irmãos na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9. Qual é o objetivo final da nossa fé? Por que é que a gente tem que estar firme na fé e combatendo o bom combate da fé, para não apostatar da fé, para não desviar da fé, para não ser levado por vento de doutrina e andando no evangelho anátema, desviando da doutrina de Cristo? Pedro diz, o final da nossa fé é a salvação da nossa alma. Jesus disse, salvo será aquele que perseverar até o fim. Perseverar é estar na palavra, na doutrina. Não é perseverar e estar vivendo em religiosidade, não. O perseverar aqui não é estar vivendo religiosidade, não. Não é estar vivendo igrejanismo, não. Não é estar vivendo obra de igreja, não. O perseverar aqui que Jesus diz, todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar em guardar e praticar e andar e se manter firme na palavra de Cristo, na doutrina de Cristo. Foi o que Jesus disse à igreja de Filadélfia. Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Aleluia, aleluias. A porta está aberta para quem está perseverando na palavra de Cristo. Andar com Cristo é estar na sua doutrina. Andar com Cristo não é estar dentro de uma religião que diz que é cristã. Andar com Cristo, estar em Cristo, é estar guardando a palavra dele. Jesus disse, João 8,31, se vocês guardarem a minha palavra, se vocês guardarem a minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Olha para aí. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, todo aquele que guarda a minha palavra, só tem comunhão com Deus, só é de Deus, só está na bênção de Deus, só está guardado e perseverando na palavra de Deus. Há uma briga muito grande aí. Ah, porque você é desigrejado, eu estou na igreja. Olha,
você sendo desigrejado, ou você estando dentro de igreja, isso não vale de nada se você não estiver em Cristo. O local para você estar é em Cristo e na palavra dele. Jesus disse assim, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Então as pessoas estão brigando por estar na igreja. Ah, você não é salvo não, você não é de Deus não. Você é um desviado. Por quê? Porque você não está na igreja. Ah, e você é salvo? Você está em Deus. Por quê? Porque você está na igreja. O local não é a igreja, o alicerce é a palavra. O local é a palavra, o lugar da bênção é Cristo, a palavra dele. Eu posso estar em Cristo e na sua palavra e não estar dentro de igreja. E como também eu posso estar dentro de igreja e não estar na palavra de Cristo. Estar dentro de igreja. Por quê? O que me faz ser de Deus não é eu estar dentro de uma igreja. É eu estar na palavra de Cristo e estar em Cristo. Deu para entender isso? Então não te preocupa com isso não. Tem que congregar? Tem. Mas o local principal para você estar em Deus não é a igreja. Porque muitos estão dentro da igreja. E tem muitas igrejas que não é a igreja de Deus, que não é povo de Deus. É sinagoga de Satanás. E tem muitos dentro de igreja que estão mortos pensando que estão vivos. E tem muitos dentro de igreja pensando que estão adorando a Deus, mas está em vão. Porque Deus não está ali. Porque ali não é o local para Deus estar. Deus está na vida de quem guarda a palavra dele e está em Cristo. Isso é muito importante entender. Agora, precisamos viver em comunhão um com os outros. E a comunhão não é estar dentro de um local geográfico, vivendo a formalidade ali naquela aglomeração. A comunhão é de entendimento, é de compactuar a fé e estar junto no mesmo propósito. Porque comunhão um com o outro, quando estamos na palavra, não é quando está dentro de igreja, amém? A igreja de Cristo tem comunhão um com o outro, porque a igreja de Cristo são os membros que estão selados pelo Espírito Santo, guardando a palavra de Cristo. E se eu estou com o Espírito Santo selado, guardando a palavra de Cristo, se você também está, independente se você está em igreja ou não, eu tenho comunhão contigo, amém? Porque a minha fé comunga com a sua, e a gente está dentro da mesma esperança. O que fala de comunhão é isso. Nunca eu vou divergir de você. Nunca eu vou desfazer de você. Porque tanto você como eu somos membros do corpo de Cristo, que é a verdadeira igreja de Deus, que vai ser levada neste mundo. Não essa instituição religiosa. Que Deus abençoe. Que o Senhor te guarde, te dê graça, te dê conhecimento, sabedoria. E que você seja iluminado, esclarecido nesse momento com essa instrução que você recebeu agora no nome de Jesus. Evangelista Wellington Ramos, compromisso sempre em pregar a verdade. Meu compromisso é com a palavra e levar a verdade de Deus, trabalhar para o reino de Deus, para que almas venham para o reino de Deus e que almas conheçam a verdade e sejam libertas. Amém? Fica na paz. Até a próxima live de instrução.